Todas as vezes que você estiver ocupado com qualquer coisa na obra de Deus, ocupado em qualquer coisa que gere frutos para o reino de Deus, o diabo vai se encarregar de encontrar as marionetes dele para tentar te acusar. Estava meditando em João capítulo 8, onde fala, que Jesus foi para o monte orar e quando amanheceu ele voltou para o pátio do templo para continuar ensinando as pessoas acerca do reino de Deus. E enquanto ele fazia isso, os fariseus, os mestres da lei, se encarregaram de buscar, de trazer uma mulher que eles pegaram ali, surpreenderam essa mulher em adultério e trouxeram ela até Jesus para colocar ele à prova, Versículo 6 fala que eles diziam isso para colocar Jesus à prova, porque queriam acusar ele de algo, sabe? E o que me fez parar para refletir, que eu senti que o Espírito Santo de Deus falou comigo, porque fiquei entristecida com uma palavra, e o Senhor me respondeu com a palavra dele, que é viva e é eficaz. Falou: todas as vezes que você estiver envolvida com o reino de Deus, todas as vezes que você começar a dar fruto, o inimigo vai se encarregar de levantar uma marionete para tentar te acusar. Não é que a pessoa está querendo fazer isso, não é que a pessoa está querendo te atingir, é o inimigo que está buscando formas de te acusar usando essas pessoas, porque você está dando frutos. Ninguém taca pau naquela árvore que não tem fruto nenhum. A gente geralmente vai lá com um pedaço de pau ou com pedra para tacar naquela árvore que a gente vê alguma fruta que a gente gosta e a gente já quer logo arrancar. E o inimigo, ele tenta fazer a mesma coisa com a gente. Quando ele vê que a gente está produzindo para o reino de Deus, que a gente está fazendo alguma coisa produtiva para o reino de Deus, quando ele vê que a gente está gerando fruto, é onde ele se levanta para usar aquele que dá brecha, para tentar te parar, para tentar te acusar de alguma coisa, se não é alguma coisa do seu passado, se ele não encontra nada no teu passado que você já não faz mais, ele vai tentar encontrar algo no presente, algo que seja irrelevante, mas ele vai tentar encontrar algo para tentar te acusar e tentar te deixar para baixo. Mas hoje Deus me trouxe aqui, através desse vídeo, para te dizer: não dê ouvido ao inimigo. Não é a pessoa que está querendo implicar com você, buscar briga com você, não. A palavra de Deus diz que a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades. A gente tem que orar por essas pessoas, para que os olhos delas também sejam abertos. E o que Jesus fez nessa passagem de João capítulo 8, que eu reparei? Ele estava escrevendo no chão, quando eles vieram trazer essa mulher adulta e tal, para falar para Jesus: o que você acha disso? Porque Moisés mandava a gente apedrejar até a morte. E o que o senhor fala disso? Ele estava escrevendo no chão, e aqui eles estavam insistindo, perguntando de novo, o que ele achava, o que ele achava, o que ele achava, o que você acha? E Deus falando comigo: o inimigo, ele vai insistir na mesma coisa, ele vai ficar insistindo, para ver se ele consegue te atingir de alguma forma. Eles toda hora falando a mesma coisa. E ali Jesus escrevendo no chão, até que teve uma parte que Jesus levantou, se colocou de pé e falou: aquele que não tiver pecado nenhum, atire a primeira pedra. E voltou, agachou e continuou escrevendo no chão, fazer o que ele estava fazendo antes. E o Espírito Santo de Deus me disse: não para de fazer o que você estava fazendo. E o Espírito Santo está te dizendo também: não pare de fazer o que você estava fazendo. O inimigo está só tentando tirar seu foco. Com essa acusação que ele está fazendo contra você, ele está só tentando tirar o seu foco. E ele não vai desistir rápido. A palavra diz aqui que eles ficaram insistindo até Jesus responder. O inimigo quer te atiçar para que você responda, para que você, dê o troco, para que você fale alguma coisa. Mas Deus fez o quê? Ficou em silêncio e continuou fazendo o que ele estava fazendo. Ele continuou ali escrevendo no chão, não deu ouvido, para aquele acusador. E aqueles homens, a palavra de Deus diz que foram saindo um a um, desde o mais velho até o mais novo. Foram saindo, foram se distanciando, porque todos ali tinham pecado e estavam acusando aquela mulher. E Jesus vira e fala para ela: ué, mulher, cadê os homens que estavam aqui te acusando? Ninguém ficou? Ela: não, ninguém. E eu tampouco te acuso. Só vai, não peques mais. Vai em paz e não peques mais.
né? Continua o que você estava fazendo. Se você estava trabalhando para o Senhor em qualquer coisa, entregando uma palavra, fazendo alguma coisa que Deus te mandou fazer, e o inimigo quis usar alguém para te entristecer, não desista. Hoje o Espírito Santo me trouxe para dizer para você, não desista, continue, insista, não perca o seu foco, que é isso que o inimigo quer. Quer que você perca o seu foco, quer que você desligue das coisas de Deus, quer que você pare de orar, quer que você pare de buscar, quer trazer desânimo em cima de você, cansaço, para que você não leia, para que você não estude a palavra de Deus, para que você não busque pela sua família. Mas continua buscando, ainda por esse seu esposo que ainda não é convertido, né? E muitas das vezes eu vi muito o inimigo usar o meu pai para falar coisas para minha mãe, e eu via nitidamente que não era o meu pai, sabe? Era um espírito que usava a boca do meu pai para entristecer a minha mãe. Minha mãe sempre orava, nunca deixava de orar, sabe? E é isso que Deus quer de nós, que a gente continue orando, continue buscando, que não desista, ainda que eu sei que a palavra dói quando a pessoa é próxima a nós, né? Dói muito quando essa pessoa é próxima a nós, quando é uma pessoa que convive conosco. Mas o Espírito Santo é Ele que traz o consolo. Na hora da sua oração, é nessa hora que o Espírito Santo traz consolo, né? Deus nos convida hoje, continue a fazer o que você estava fazendo, continue a orar, continue a jejuar, continue a ler a sua Bíblia. Eu sei que a tristeza vem, o desânimo vem, mas o Espírito Santo de Deus é Ele que traz vida, é Ele que traz ânimo. Toda vez que a gente se ajoelha para orar, que a gente tira um minutinho para ler da palavra, um pouco da palavra de Deus, sabe? Deus traz vida, assim como a palavra dele diz, né? Venha a mim e eu darei água para beber, né? Farei jorrar de você uma fonte para a vida eterna, né? Que é o que traz a palavra de Deus para nós. E a gente tem que se aferrar ao Senhor, tem que se agarrar ao Senhor quando esse momento vem, né? Esse momento da tristeza, do desânimo, da luta, das acusações do inimigo, querendo sempre nos parar, nos desanimar. O Espírito Santo de Deus está falando hoje, eu senti muito falando comigo, não desanime, está muito próximo de você viver uma virada da parte do Senhor, e é por isso que o inimigo está te perturbando tanto, porque ele não quer que você viva isso, porque você já está ali, ó, próximo da linha de chegada, de cruzar essa linha de chegada para viver esse algo novo de Deus. Então não desista agora, não baixe, sabe, seus braços agora, continua com os braços estendidos, porque a vitória vai chegar em nome de Jesus e ela não vai demorar, diz o Senhor.